E aí, investidores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gerson. Aqui nós falamos de finanças e investimentos. O tema do vídeo de hoje: investir em ações ou renda fixa no Brasil? Qual é o melhor investimento? Então vamos lá. Afinal, o CDI é imbatível aqui no Brasil? Os investimentos em renda fixa são mais rentáveis que o de renda variável? Quanto rendeu o CDI nos últimos 60 meses? E qual foi o IPCA desses últimos 60 meses? E com a taxa Selic a 11,25% ao ano, vale a pena ainda investir na Bolsa de Valores? Então vamos para o comparativo. Trouxe um comparativo para vocês entre CDI, IPCA e Ibovespa. Qual mais valorizou no período de 60 meses? E aí, o que você acha? Então vamos lá. Como você pode ver aqui, o CDI ganhou e ganhou muito bem em cima do Ibovespa. Então, o CDI no período valorizou 49,91%, enquanto o IPCA foi de 34,21%, e o Ibovespa rendeu apenas 20,20% nos últimos 60 meses. É uma média de 4 a 4,5% ao ano nos últimos 5 anos. Então, para você ver a diferença entre o CDI e o Ibovespa no Brasil. Historicamente, o CDI no Brasil é muito elevado. Isso impacta diretamente as empresas. Um CDI elevado quer dizer que a taxa Selic está elevada. E se a taxa Selic está elevada, o custo do capital para as empresas fica mais elevado. Tanto aquele capital que a empresa consegue diretamente na instituição financeira ou naquele capital que a empresa busca no mercado, seja por um IPO, que é o caso das empresas que estão no Ibovespa, ou para emissão de dívidas, geralmente debêntures. Empresas não financeiras emitem debêntures para financiar as suas atividades. E com a taxa Selic mais elevada, isso impacta a taxa CDI e, consequentemente, o custo dessa emissão dessas dívidas. Isso impacta diretamente as empresas. Então, quanto maior o custo de capital, menor é a rentabilidade dessa empresa. E com esse histórico de CDI elevado, nos mostra que isso impacta diretamente as empresas. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa dispersão entre CDI e Ibovespa, é possível a gente investir em ações e ganhar dinheiro? Sim, é muito possível. Por quê? Porque o Ibovespa, ele é um índice, como eu falei anteriormente, de dispersão. Então, nós temos empresas do setor industrial, setor de varejo, commodities, e essas empresas se comportam de forma distinta nas mesmas condições de mercado. E como o Ibovespa é uma dispersão, ou seja, uma média, então esse foi o rendimento médio do Ibovespa nos últimos 60 meses. Então, tem empresas que desempenharam muito mais que 20% e tem empresas que desempenharam muito menos que 20%. E como ele é um índice de dispersão, na média ele ficou nesse patamar. Mas dentro desse índice existem empresas que se comportaram muito bem e foram muito valorizadas nesse período. Então eu trouxe duas empresas para mostrar para vocês investidores que é possível, mesmo o CDI sendo elevado, você ganhar dinheiro na bolsa de valores. Então fazendo uma curadoria das empresas, escolhendo boas empresas, empresas que têm tendência de crescimento, que têm vantagem competitiva nos seus respectivos setores. E eu trouxe duas empresas para mostrar para vocês que é possível bater o CDI, mesmo investindo em ações. Então, a primeira empresa que eu trouxe é a CEMIG, que é a Companhia de Energia de Minas Gerais. Nos últimos 60 meses, a CEMIG valorizou 84%. E aqui eu trago para vocês somente a valorização da ação, aqui sem os dividendos, para mostrar que é possível ter uma valorização no mercado de ações. Então, na realidade, o rendimento foi muito superior, porque nesse período a CEMIG também distribuiu dividendos. Isso nos mostra que nós temos que fazer boas escolhas. Não quer dizer que só porque o índice não foi tão bem nos últimos anos, que empresas que estão dentro dele não vão performar muito bem. Então, a CEMIG nos mostra que é possível ganhar dinheiro, ter o seu patrimônio valorizado investido em ações, desde que faça uma curadoria muito bem feita. E qual é outra empresa que valorizou nesse período que eu trouxe para mostrar para vocês? Isso mesmo, a VEG.
a WEG valorizou incríveis 271% nos últimos 60 meses. Isso é praticamente 5 vezes mais que o CDI no período. Então, nos mostra que mesmo com esse histórico de CDI elevado no Brasil, custo de capital elevado, nós temos empresas que performam e performam muito bem. Empresas que lucram bilhões, faturam bilhões, e isso se mostra na valorização desse papel. Então, nós temos boas empresas, até nesse momento, hoje a Selic está em 11,25. Mesmo hoje, nós temos ótimas opções de investimento na Bolsa de Valores, que ela tem andado de lado nos últimos tempos, justamente por essa questão da elevação da taxa Selic, que impacta diretamente o CDI. Uma taxa Selic elevada é um CDI elevado, e isso torna atrativos os investimentos em renda fixa e faz ocorrer uma migração de investimento. Só que é nesse momento que boas empresas estão desvalorizadas que é o momento de nós analisarmos e investirmos nessas empresas. E se eu tivesse investido há 5 anos atrás em cada investimento que eu mostrei aqui, quanto que eu teria hoje de retorno sobre o investimento? Então, investindo 100 mil em CDI, se eu investisse há 5 anos atrás, hoje eu teria um retorno sobre investimento de R$ 49.910. Investido somente em Ibovespa, mas como que eu invisto em Ibovespa? Você consegue investir por meio de ETFs. Então, o ETF replica o Ibovespa. Você teria retorno de investimento de R$ 20 mil investindo 100 mil nos últimos 5 anos. Se eu investisse apenas em IPCA, eu teria um retorno de R$ 34 mil. Na realidade, isso é só a valorização do teu capital. Agora, se eu investisse em VEG, hoje eu teria de retorno sobre o meu investimento de R$ 271 mil. Isso nos mostra o poder da renda variável. Então, isso é 5 vezes mais que o CDI do período. Então, nós temos também a rentabilidade da CEMIG. Então, a CEMIG é uma empresa elétrica que no período ela rentabilizou R$ 84 mil. Isso é apenas de valorização da ação, isso fora dividendos. Então, isso nos mostra que, mesmo nesse ambiente de juros elevados, que é o nosso, que é o que temos hoje, que nós tivemos por vários anos no Brasil, ainda é interessante não fecharmos os olhos para a renda variável. Nós temos boas opções. Então, faz todo sentido você fazer uma diversificação, não achar que somente com investindo em CDI você vai ter o melhor retorno do mercado. Então, para finalizar, o CDI não é imbatível, como muita gente fala. Existem muitas empresas que batem o CDI no período, só que o CDI, historicamente, ele é muito elevado no Brasil. Eu mostrei aqui, por meio de gráficos, que a CEMIG e a WEG tiveram rentabilidade bem superior ao CDI. Entretanto, não são todas as empresas que superam o CDI, porque se fossem todas as empresas, o índice seria maior que 49,91 nos últimos 5 anos. Como eu falei anteriormente, o Ibovespa é um índice de dispersão. Nós temos várias empresas de diferentes setores e isso nos traz a uma média. E por que as empresas não performam também no Brasil? É referente ao custo de capital. Uma taxa CDI elevada quer dizer que nós temos uma taxa Selic elevada. Uma taxa Selic elevada quer dizer que o custo do capital no Brasil é elevado. E tem empresas que não conseguem captar a um valor, a um custo baixo. Isso impacta diretamente a rentabilidade do seu portfólio. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, o comparativo entre CDI, IPCA e Ibovespa. Isso nos mostra que nos últimos 60 meses o Ibovespa não foi capaz de bater nem o IPCA, muito menos o CDI. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e bons investimentos!